Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 23 do vestibular da UFSC de 2019. Em um estudo foram medidos os comprimentos de veias, artérias e vasos capilares do corpo humano de um adulto, o que resultou numa medida total de 97 mil quilômetros de comprimento. Se o planeta Terra tem a forma de uma esfera de raio 6.371 km, então aquele comprimento é o suficiente para dar 2 voltas completas nesse planeta. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber se, basicamente, esse comprimento aqui ele é suficiente para dar pelo menos 2 voltas completas no planeta Terra. Como que a gente faz isso? Basicamente, eu vou ter que primeiramente calcular a circunferência do planeta Terra com esse raio aqui. Dessa forma, eu vou conseguir identificar quanto que vai ser a circunferência. Multiplicando por 2, eu tenho uma noção se dá ou não dá. Então vamos lá, sentença 01. O que eu vou ter? Eu sei que a circunferência, deixa eu fazer aqui, circunferência é 2πr. Então eu vou ter C é igual. Já vou multiplicar por 2, porque é o meu objetivo saber o dobro. Então 2 vezes 2 fica 4, vezes π, vezes o raio, que é 6.371. Então, 6.371. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que vai ser 25.484, que multiplica π. E eu sei que π é aproximadamente 3. Então, se eu pegar isso daqui, 25.484, e multiplicar por aproximadamente 3, ou 3,5, você vai ver que realmente vai ficar abaixo de 97 mil. Porque isso aqui vezes 3, se você multiplicar por 3, você vai ter que o comprimento é aproximadamente 76 mil. Se é 76 mil, é muito menor que 97. Daí você vai falar, Eduardo, mas é 3,14. 3,14 ainda não é suficiente para atingir 97 mil. Então, de fato, a sentença 1 está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 2. Deixa eu separar aqui. O que eu vou ter na sentença 2? Cada cápsula do medicamento é formado por 2 semiesferas, S1 e S2, extremidades da cápsula, e por um cilindro equilátero de base B1 e base B2, a parte intermediária da cápsula, todos com a mesma medida de raio. Considere que o círculo de superfície S1 coincide com B1 e que o círculo da superfície S2 coincide com B2. Se as medidas dos raios aumentarem 10% e a medida da altura do cilindro diminuir 20%, então o volume das novas cápsulas diminuirá 10%. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber basicamente o que vai acontecer com o volume das novas cápsulas depois de reduzir o raio 10% e de aumentar a altura em 20%. No caso, aumentar o raio e reduzir a altura. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar. Como que eu faço isso? Vou ter aqui a sentença 2, o que eu vou fazer? Eu sei que o volume inicial vai ser o quê? Vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. O que o volume do cilindro é? O volume inicial vai ser o quê? O volume do cilindro é π, que multiplica raio 1, raio inicial ao quadrado, certo? E isso aqui multiplica a altura h, mais 4/3 de π, que multiplica o raio inicial ao cubo. Então, basicamente, esse aqui é o nosso volume inicial. Para eu reescrever de uma outra forma que fique mais fácil, o que eu posso fazer? Eu posso fazer que VI é igual. Posso tirar o π em evidência, tirando o π em evidência. Posso tirar raio inicial ao quadrado em evidência e o resto fica. Então, eu vou ter, aqui sobra o H mais 4/3 de raio inicial, certo? Então, esse aqui é o meu volume inicial. O que vai acontecer? O volume final vai ser o quê? Vai ser π, que vai multiplicar. O raio, o que aconteceu? Ele aumentou 10%, então eu vou ter aqui 1,1, que multiplica o raio inicial ao quadrado. Isso aqui aumentou o raio, certo? Que multiplica o H. O H diminuiu 20%, então 0,8 H mais 4/3, que multiplica 1,1 R inicial. Então, o que acontece? Ele me diz que esse volume final, ele vai ser o quê? Ele vai ser 10% menor. Mas observa comigo, aqui eu tenho 1,1 ao quadrado aumentando. Aqui eu tenho mais 1,1 multiplicando e somente aqui eu tenho a redução. Essa redução aqui, se você fizer todas essas multiplicações, você vai ver que essa redução ela não é suficiente. Você pode fazer a multiplicação. Você vai ter aqui 1,1 ao quadrado, que multiplica 0,8, e você vai ter aqui mais 1,1 ao quadrado, que multiplica 1,1.
Se você fizer essas multiplicações, você vai ver que não vai reduzir 10%. E você comparar isso com o volume inicial. Então, de fato, essa alternativa 2 está errada. Beleza, agora vamos para a sentença 4, certo? Sentença 4. Vou até separar aqui para a gente ter mais facilidade, certo? Então, sentença 4. O que ele me diz? Ele me diz que o volume de um tetraedro regular de altura igual a raiz de 6 centímetros é 9 raiz de 2 sobre 4 centímetros ao cubo. Então, eu vou ter que basicamente calcular a área, no caso o volume, de um tetraedro. Como que eu calculo isso? Gente, basicamente o que é um tetraedro? Tetraedro é basicamente uma pirâmide que é só de triângulos. Como assim? Basicamente aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado, aqui eles se encontram, certo? Deixa eu fazer retinho. Aqui eles vão se encontrar, aqui para frente vai ter mais um e aqui eu vou ter basicamente esse lado. Então, basicamente são 4 lados. O que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4. O que eu faço aqui? Eu sei que a altura, certo? A altura aqui, a altura ele me dá. E eu tenho aqui essas dimensões. O que acontece? A altura H, eu sei que a altura H é raiz de 6. Se eu tenho a altura, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar quais que são as dimensões da base através dessa altura, porque sabendo as dimensões da base, eu consigo calcular a área da base e eu sei que o volume é o quê? É a área da base vezes a altura sobre 3, certo? Então, eu vou ter que calcular a área da base. Para eu calcular a área da base, eu preciso saber quais que são as arestas. Como que eu faço isso? Gente, basicamente o seguinte. Eu sei que esse lado aqui é seu lado A, certo? E eu sei também que aqui, esse pedaço, posso chamar isso aqui de G, e aqui eu tenho um ponto A. Eu posso dizer basicamente que o quê? Que o meu H ao quadrado, ele é o quê? Ele é A ao quadrado menos o AG ao quadrado. Só que quem que é o AG? O AG, ele é basicamente 2/3 de todo esse tamanho aqui, certo? O AG, vamos chamar isso aqui de ponto M, certo? Que é basicamente o ponto médio deste lado aqui. Então, o AG ele é igual a 2/3 de AM, que é todo esse segmento aqui. No caso, todo esse segmento daqui até aqui. Mas o que eu sei? Eu sei quem que é o AM. O AM, basicamente, ele é a altura de um triângulo equilátero. Esta dimensão aqui é a altura desse triângulo da base. Então, esse triângulo da base ele é um triângulo equilátero. Então, eu sei que o AM ele é o quê? Ele é a raiz de 3 sobre 2. Se eu sei que isso aqui é o AM, eu sei que o AG vai ser o quê? Vai ser 2 corta com 2, então eu vou ter A raiz de 3 sobre 3. Esse é o que é o meu amigo AG. Então eu vou substituir o AG aqui para eu conseguir encontrar quem que é o A em função do H, certo? Então o que eu vou ter? Eu vou ter que H ao quadrado é igual a A ao quadrado, isso aqui é ao quadrado. Então vai ser menos raiz de 3 que divide por 3. O que isso vai ser? Isso vai ser 1 sobre 3. Porque esse 3 aqui, essa raiz de 3 vai cortar a raiz e aqui vai ficar 9. 3 com 9 simplifica, fica A ao quadrado sobre 3. A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 3, o que eu vou ter? Eu vou ter que H ao quadrado é o quê? É 2 sobre 3 A ao quadrado. O que eu quero saber? Eu quero saber quem que é o A em função do H. O que eu sei? Eu sei que o meu amigo H ele é raiz de 6. Então, raiz de 6 ao quadrado, o que eu vou ter? Raiz de 6 ao quadrado é 6, então 6. Esse 3 que está aqui dividindo passa multiplicando. Vou ter 3 que divide por 2. Isso aqui é igual a ao quadrado. 6 vezes 3 é o quê? 6 vezes 3 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Então, você vai ter A ao quadrado é igual a 9. Logo, esse quadrado passa como raiz, você vai ter que A é igual a 3. Se o A é igual a 3, eu já consigo calcular o volume. Por quê? Porque eu sei o seguinte, eu sei que o volume, certo? O volume vai ser o quê? O volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. O que eu posso fazer então? Eu sei que a área da base vai ser o quê? Vai ser base, que é um lado aqui, então que é 3, que multiplica pela altura. A altura é 3 raiz de 3 sobre 2, então 3 raiz de 3 sobre 2, e isso aqui multiplica por meio. Então, o que acontece aqui? O que eu vou ter?
eu vou ter 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 3. Essa aqui é a área da base. E isso aqui vai multiplicar pela altura, que é raiz de 6. Então, o volume vai ser o quê? 9 sobre 4 raiz de 3, que multiplica pela altura, que é raiz de 6, e tudo isso daqui divide por 3. Beleza, o que acontece? Esse 3 aqui corta com esse 9, aqui fica 3. Raiz de 3 vezes raiz de 6, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 18. Por quê? Porque 3 vezes 6 é basicamente 18. Então, como eu tenho duas raízes multiplicando, eu posso fazer isso. E isso divide por 4. Não posso esquecer também que eu tenho esse 3 multiplicando ali. Então, o que acontece? Eu tenho 3 raiz de 18. Só que isso ainda não é a minha resposta. Minha resposta é 9 raiz de 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fatorar. Eu sei que raiz de 18 é o quê? Raiz de 18 é 9 vezes 2, certo? Isso aqui é 9 vezes 2, que multiplica 3. E isso divide por 4. Raiz de 9 é o que? Raiz de 9 é 3. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes raiz de 2. Isso aqui divide por 4. 3 vezes 3 é 9, então 9 raiz de 2 sobre 4. Que é justamente o que o exercício me traz aqui. 9 raiz de 2 sobre 4. Então, a alternativa 4 está correta. Então, vamos lá para a sentença 8 agora. Se um prisma, aqui já está arriscado porque eu gravei e acabou dando um problema na gravação, mas se um prisma octogonal regular possui medidas da aresta da base e a área da superfície, a área da superfície total, iguais a 1 cm e 84 mais 4 raiz de 2 centímetros quadrados, respectivamente, então sua altura é 10 centímetros. Então, o que o exercício quer saber? A gente tem aqui a sentença 8. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual que é a altura desse prisma, destacando que é um prisma onde ele tem uma base octogonal, ou seja, um octógono. Então, o que eu sei de informação? O que eu tenho de informação? Eu sei que a aresta desse octógono é o quê? É 1 centímetro e toda a área, no caso a área superficial desse prisma, é o quê? A área superficial vai ser 84 mais 4 raiz de 2. O que seria a área superficial? É a área das laterais e também a área da tampa e a área da base, sabendo que a área da tampa e a área da base são o quê? A área da tampa e a área da base são a área do octógono. Então, o que acontece? Ele diz que a altura é 10 centímetros. Então, vamos considerar aqui H como sendo 10 e vamos ver se realmente vai dar essa área superficial aqui. Se realmente der, então a gente matou o exercício. Então, vamos lá. Como que eu faço? Basicamente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a área do octógono. Como que eu faço isso? Vou desenhar aqui um quadrado. Daí você vai falar, Eduardo, mas um octógono tem 8 lados, não 4. Você já vai entender o porquê, certo? Tem ali meu quadrado, o que vai acontecer? Aqui eu tenho isso daqui, deixa eu fazer um pouquinho mais reto. Agora sim, aqui eu vou ter isso daqui, aqui eu vou ter isso daqui, e aqui eu vou ter isso daqui. Não ficou perfeito, obviamente, mas vocês conseguem entender que a gente tem aqui, basicamente, um octógono. Então, aqui linha azul, aqui também linha azul, aqui linha azul e a linha azul. O que é informação importante aqui para você? Basicamente, o que eu sei aqui? Eu sei que esse lado aqui, ele mede 1 centímetro, assim como esse também, e esse cara aqui também mede 1 centímetro. O que acontece? Se eu conseguir definir, deixa eu pegar aqui o rosa, se eu conseguir definir essa dimensão aqui, que é igual a essa dimensão, que é igual a essa, que é igual a essa, eu consigo identificar qual que é a área do quadrado. Sabendo a área do quadrado e descontando a área desses 4 triângulos que são iguais, eu consigo calcular a área do prisma. Então é justamente isso que eu vou fazer. No caso, a área do octógono, certo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é descobrir quem que é x. Posso fazer através de Pitágoras. Aqui esse 1 é a hipotenusa, então eu vou ter 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu vou ter então? Eu vou ter que 1 é igual a 2x ao quadrado. Logo eu vou ter o quê? Esse 2 passa dividindo, então eu vou ter 1 meio. Esse quadrado que está aqui passa como raiz, então eu vou ter raiz de 1 meio. Isso aqui é igual a x. Portanto, o que vai acontecer? X, se você fizer isso aqui, você vai ter 1 sobre raiz de 2. Mais 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui é o meu valor de x. Sabendo o valor de x, agora eu consigo identificar qual que é a área do meu octógono. Sabendo que a área do octógono é a área do quadrado menos a área desses 4 triângulos. Então, o que eu vou fazer? A área do octógono vai ser o quê? A área do quadrado, que é 2 vezes esse x, então aqui eu tenho x e aqui eu tenho x.
Eles somados vai ser o quê? 2 vezes esse x, mais o 1. Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 mais 1 centímetro. Isso aqui é a medida do lado do quadrado. A área do quadrado é o lado vezes o lado. Como os dois lados são iguais, então isso aqui é o quadrado, é a área do quadrado, certo? Agora eu desconto 4 vezes a área de um triângulo. Então a área de um triângulo é o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então aqui é x vezes x. Então vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Como x e x são iguais, obviamente, então vai ser isso aqui ao quadrado. Então base vezes a altura vezes 1 sobre 2, porque eu dividi por 2, certo? E aqui eu multipliquei por 4, porque são 4 triângulos. Feito isso, esse raiz de 2 aqui ao quadrado vai ficar 2. Então esse 2 corta com esse 2, certo? Além disso, aqui eu tenho 2 embaixo, que vai ser ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então 4 corta com esse 2. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que a área do octógono vai ser o quê? Aqui, o primeiro ao quadrado fica 2, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 raiz de 2 mais o segundo ao quadrado, que é 1. E aqui, isso aqui vai ficar 1. Então, o que acontece? Esse 1 elimina com esse 1, logo, o que eu vou ter no final? Eu vou ter no final que a área do octógono é o quê? É 2 mais 2 raiz de 2. Sabendo a área do octógono, agora eu consigo verificar se essa área aqui ela é de fato verdadeira. O que eu sei? Eu sei que a área superficial vai ser o quê? 2 vezes essa área, porque isso é a área do octógono, então eu tenho octógono na tampa e octógono na base. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 2 mais raiz de 2. E isso daqui vai o quê? Vai somar com a área das laterais. As laterais são retângulos de altura 10, aresta 1. Então, mais 1 vezes 10, porque ele me diz que a altura é 10 para a gente ter essa área superficial. E o que acontece? Isso daqui vai multiplicar por 8. Mas por que multiplicar por 8? Como eu tenho 8 lados, cada lado vai ter um retângulo na sua lateral, certo? Então, basicamente, eu multiplico por 8 porque são 8 lados. Então, eu vou ter 2 vezes 2 é 4, mais 2 que multiplica... Opa, aqui só uma coisa. Esse cara aqui tem um 2 na frente, tá? Eu acabei esquecendo, deixa eu apagar e fazer certinho aqui. Esse cara aqui vai ter um 2 na frente, portanto, eu vou ter aqui, deixa eu pegar, vou ter aqui 2 mais 2 raiz de 2. Agora sim tá certo. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Aqui, 10 vezes 8, 80, então mais 80. 80 soma com 4, então vai ser 84 mais 4 raiz de 2. 84 mais 4 raiz de 2 é exatamente o que o exercício me traz aqui, então realmente é verdade, a sentença 8 está correta. Vamos para a sentença 16 então. As gorduras têm importantes funções em nosso organismo, sendo inclusive uma fonte de energia. Seguindo uma dieta específica, uma pessoa que tem 70 kg deve consumir diariamente o equivalente a 2 gramas de gordura por quilograma corporal. Se essa pessoa consumir 140 gramas de um alimento que possui 5% de gordura, 100 gramas de um alimento que possui 8% de gordura e 300 gramas de um alimento que possui 9% de gordura, então exatamente 22% do objetivo diário da dieta será alcançado. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber basicamente quantos por cento do objetivo ela atingiu ao comer esses alimentos, sabendo que ela tem que comer 2 gramas de gordura para cada quilograma que ela tem. Então o que eu vou fazer? Como que eu resolvo isso daqui? Vamos fazer aqui na nossa direita, o que eu vou ter? Eu vou ter a 16 aqui. Basicamente, a primeira informação é que ela tem a quantidade total de gordura que ela tem que consumir, que é 2 gramas por quilograma. Então, o total vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 70. Então, ela tem que ingerir 140 gramas. Beleza. Agora, eu vou ter que calcular as quantidades que ela consumiu. Então, basicamente, é 5% de 140. Então, eu vou ter aqui 0,05 vezes 140 mais. Qual que é a próxima? A próxima é 100 gramas, 8%, então mais 0,08 vezes 100, isso aqui é 8% de 100, e também 9% de 300, certo? Então, 9% de 300. Então, mais 0,09 vezes 300, certo? Beleza, o que acontece agora? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5% de 140. Eu sei que 1% de 140 é 1,4.
5% de 140 é 5 vezes 1,4, que é 7. Mais 8% de 100 é 8. Mais 9% de 300, eu sei que 1% de 300 é o quê? É 3. 3 vezes 9, 27. Então, 27. Igual. 7 com 8 com 27, eu sei que 7 com 27 é 34, 34 com 8 é 42. Então, essa aqui é a quantidade. Beleza, então, eu tenho aqui 42. O que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 140, vou fazer uma regra de 3 para encontrar a porcentagem. 140 vai estar para 100%, assim como x, isso aqui é um x, vai estar para 42. Multiplicação cruzada, você vai ter 42 vezes 100 sobre 140. Isso aqui é igual a x. O que acontece? 0 corta com 0, 14 divide por 2, 14 dividido por 2 fica 7, 10 também divide por 2, 10 dividido por 2 fica 5. 42 divide por 7, 42 sobre 7 é o quê? É 6. Então aqui fica 6 e esse aqui morre. Então tu vai ter 6 vezes 5. 6 vezes 5 é o quê? 6 vezes 5 é 30%. Então ela consumiu 30% e não 22%. Então basicamente está errado devido a isso. Então a 16 está errado. Sendo assim, as corretas são a 1 a 4, 5, 5 com 8 fica 13. Então 13 é o nosso gabarito. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é a resolução da questão da UFSC de 2019, a questão 23. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.